Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, mais uma obrigado, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos porque cá viemos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa de hoje leva o absurdo número de 2.487. Mais de uma década no ar. Tanto é espetacular. Tanto é que no próximo dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completa 12 longos anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso, com mais de 6.000 convidados especialistas, cada qual, logicamente, em suas especialidades, em seus domínios culturais. E hoje nós vamos levar um tema muito legal no ar. Vocês vão gostar. É café. Vocês vão ver que legal. Só que antes de iniciarmos o programa, eu queria checar com a nossa parte operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal que está fazendo o trabalho de conclusão de curso, se vocês estão preparados e com vontade, principalmente, de colocar mais esta edição no ar. Por gentileza, uma resposta curta, simples e grossa. Sim ou não? Sim! Senti vontade. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem hiper, mega, monster imediata. Eu repito o tema desta noite, o café. Jimmy Cliff, levanta o fundo, Jimmy, modulando 1000 nos céus do Brasil. Mostra a fúria para eles. Vamos lá, Jimmy. E para esse tema muito importante, não é? Nós estamos recebendo duas especialistas em café. A primeira delas, eu peço uma salva de palmas, é proprietária da Les Amis Café e Comidinhas, a Michele Marques. Obrigado, Michele, pela presença. Prazer muito grande em recebê-la. E a segunda convidada é jornalista especializada em café e autora do livro Dicionário Gastronômico, Café com Suas Receitas. Olha só que livro espetacular. É simplesmente fantástico, Jimmy. Bota fantástico nisto, Juliana Bastos. Obrigado, Juliana, pela presença. Eu que agradeço o convite. Michele Marques, desde quando você é proprietária do Les Amis Café e Comidinhas? O nosso café Obrigado por ter vindo. Obrigada, Medina. Obrigada pelo convite. O café inaugurou em novembro, 14 de novembro, especificamente. E o que detonou essa ideia de abrir o Les Amis? Na verdade, era um sonho, né, de ter alguma coisa relacionada ao café, à comida. Então, isso vem de anos, assim, essa vontade. E culminou da gente encontrar um ponto bacana e parceiros que estavam também muito empolgados com a ideia de fazer uma coisa bem legal na cidade de São Caetano. Muito legal. Você fez alguma especialização? Você se preparou para isso ou Olha, só comercialmente falando? Comercialmente falando, porque eu sou advogada, né? Então, essa parte de interesse pela gastronomia, pela culinária, isso veio sempre paralelo à advocacia, né? Então, aos poucos a gente foi estudando, foi estruturando o café para que a gente pudesse abrir com um pouco mais de segurança, mas o estudo veio mesmo aos poucos. Muito legal, muito legal. Juliana Bastos, jornalista especializada em café. Por que você se especializou em café, Juliana? Durante muito tempo eu trabalhei... Obrigado também por ter vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu comecei trabalhando com gastronomia, em jornalismo gastronômico, e sentia muita necessidade de mais informações sobre café. E isso faz um tempinho já, faz mais de 10 anos. A mídia falava muito pouco de café.
E aí eu comecei a estudar, a fazer vários cursos, acompanhar concursos de barista, que é o profissional que prepara o café, visitei fazendas. E é todo um universo, é um né? universo enorme, assim, é tão grande quanto do vinho, né? Inclusive fora do Brasil Se não também. maior, né? Se não maior. Se não maior. Hoje o café, ele é a segunda bebida mais consumida no mundo. Então ele só perde para a água. Então, teoricamente, é um universo maior que o do vinho. Mas aí o café, assim, você não consegue parar de se interessar. É muito apaixonante. Aí por isso que eu acabei me especializando. E você resolveu condensar tudo nessa edição muito bonita. Foi feita com muito carinho, a gente nota, viu? Sim, sim. Foram quase 2 anos. E o que a gente encontra nessa edição de café com suas receitas? É um dicionário gastronômico. É um dicionário. Então, como o universo relacionado ao café é muito grande, muito amplo, a gente acabou condensando as informações em forma de verbete para ficar também mais claro para os leitores. E é super interessante porque a gente conseguiu reunir fotos históricas, nós produzimos fotos novas, tanto de bebidas de café como cappuccino, mochaccino, além das bebidas com desenho, que é o latte art, isso sempre as pessoas adoram ver. Além disso, tem uma parte do livro que é dedicada às receitas com café, porque é engraçado, o brasileiro é tão apaixonado com café, mas a gente não tem muita tradição de fazer as receitas com café, né, além das bebidas. E então, no livro, a gente dedica uma parte a isso, tudo produzido exclusivamente para o livro, receitas testadas e fotografadas, é super bacana. Michele, fala um pouco da peculiaridade dos consumidores do café, porque deve existir um certo perfil, né? Existe aquele consumidor que precisa do café para se manter acordado, para trabalhar. A Rubiácea tem essa Exatamente. Tem cliente que chega e fala um expresso. Ele precisa tomar aquele café para aguentar o trabalho ou alguma reunião. Mas a gente percebeu lá dentro mesmo da cafeteria que o cliente ele se interessa, ele quer saber de onde vem o nosso grão. Olha lá. Se tem só um, como que ele foi feito, como que é a torra. O cliente, ele quer saber mais, ele não quer só tomar. Tem aquele que realmente está com pressa, precisa mais daquele gás, mas a maioria dos clientes, eles têm interesse, eles querem saber mesmo e procuram métodos diferentes. Então, a gente percebeu que os clientes têm interesse, sim, eles perceberam. Tanto que o Brasil, né, um produtor, assim, máximo do café, então acho que isso está começando a desenvolver mesmo no cliente. Então, eles querem saber mais. É toda uma nova geração, Juliana, de connoisseurs de café, de gente que se interessa. Sim, a gente vê, é muito associado ao estilo de vida, né? Então, a gente vê, assim, uma cultura moderna de apreciadores, então, apreciadores jovens. Então, você vê, a própria cafeteria já tem um clima mais jovem. Aberta por proprietários jovens. Proprietários jovens, um casal legal, jovem. Então, assim, a gente percebe, sim, que existe uma cultura jovem de consumo do café. E o jovem, ele é, por natureza, curioso, né? Então, ele não se satisfaz em tomar o coadinho que a mãe faz em casa. Aquele ele gosta, é o do coração, mas ele quer conhecer mais, ele quer saber o que é uma Starbucks, ele quer saber o que é um preparo diferente, como uma Chemex, que a Mi trouxe aqui. Então, assim, o jovem é muito curioso e ele é mais aberto às experiências. Legal. Eu queria que vocês já fossem mostrando. Nós temos tanta coisa para mostrar. E se a gente bobear, o programa acaba, a gente não mostra nada. Quem vai mostrar? Pode começar. Fique à vontade, Obrigada, Michele. viu? E a Michele vai mostrando, você vai falando também, viu, Gil? Eu preciso mesmo da fique ajuda à vontade. dela. Esse filtro aqui nós trouxemos do Canadá. Ele se chama Canadiano. Nós somos a única cafeteria. Vira para a câmera, por favor. A única cafeteria que tem esse método Deitadinho, aqui. deitadinho. Assim? Isso. Isso. Ele é Para que serve? ele é coado direto na madeira. Tá? Não passa por nenhum filtro, ele passa aqui direto, a gente faz a moagem dele. É um coador isso daí? Exatamente. Oh. É muito diferente, é muito bacana. E como ele é feito diretamente na madeira, então a gente consegue extrair um sabor diferente por conta da madeira ser uma diferente da outra. Também esse aqui é um método bem bacana e sempre o pessoal está pedindo para conhecer. E fica com o sabor da madeira também, né? Fica. Então, se a gente fizer nesse daqui com o mesmo pó e esse daqui com o mesmo pó também, os dois saem diferentes. Olha então, lá. sempre uma experiência
bacana para o cliente. Essa daqui é a Chemex, também é um café incrível que as pessoas vêm, elas querem saber, elas querem consumir. A Chemex, ela é interessante que ela tem esse filtro, que é um filtro especial. Esse filtro, ele filtra mais o café. Então, não fica com resíduo e fica muito saboroso. A gente consegue perceber mais as nuances de sabor e aroma. E é bacana para muitas pessoas, porque você prepara direto na jarra. Muito né? legal. Você prepara aqui, tira o filtro e já serve para um grupo né? grande. Ô, Michele, e tem freguês que chega e quer o café na mariquinha mesmo? Tem. Coadinho na hora ali? Tem mariquinha pequenininha que faz uma xicrinha mesmo? Uma xicrinha, tem. A gente tem público lá para o diferente e para o tradicional. Olha que legal. Isso que é muito, para a gente é ótimo, porque o dia é dinâmico. A que você atribui, tudo. Juliana, essa nova geração de apreciadores? Não é? Que faz tempo que o Brasil é bom em café. Não é? Aliás, Minas Gerais é o estado que comandava, acho que comanda ainda. Sim, né? ainda é o maior produtor. Não sei quantos do por país. cento do café mundial. Não é? Assim como o estado de São Paulo é o leite. É por isso que ficam os estados café com leite, né? Minas e São Paulo. E permanece a qualidade boa do café mineiro? Permanece. Minas é um grande produtor de café e um grande produtor de café de qualidade. A gente tem excelentes cafés em Minas Gerais. E o que a gente tem que pensar, Ruda, é que Minas é um estado grande. Então, a gente tem diferentes regiões com características de cafés diferentes. Né? Então, a gente tem regiões que são mais altas, que têm características específicas de altitude. E, então, é muito interessante a gente ter esse olhar, que o café, como o vinho, ele vai ter, dependendo do terroir e dependendo de como ele é processado, ele vai ter características diferentes. Mas o café de Minas, assim, é tão excelente quanto os cafés da América Central, quanto os cafés africanos. A gente tem cafés muito bons e a nossa alegria é que hoje esses cafés não são todos exportados. Hoje existe um olhar dos produtores para o consumo no Brasil. Muito legal. Então, a gente tem cafeterias como a dela que estão incentivando esse consumo. A pessoa vai na cafeteria, descobre o café nesse novo formato, com qualidade, com diferentes preparos e leva para casa dele. Então, isso é muito importante assim, para o mercado de café. Nós vamos fazer um rápido intervalo. E adivinha o que nós vamos fazer no intervalo? Nós vamos tomar tomar um cafezinho. cafezinho. Nós vamos tomar um cafezinho. Toma você em casa também. Passa na mariquinha mesmo, é rapidinho. A água ferve em poucos segundos, não é? Vamos tomar um cafezinho então? Vamos. Aqui é água, já já eu vou pôr café. Um cafezinho. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Ah, mas eu não posso deixar de falar de um lugar simplesmente fantástico e que anuncia aqui conosco desde o primeiro programa. Aliás, mas o programa não vai fazer 12 anos? Quem que vai anunciar durante todo o tempo? Eu sempre falo, pior é que anuncia. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, uma fachada todinha de vidro temperado, um espetáculo. Vamos entrar. Olha aí, gente, cada coisa fantástica. Agora tem as consultoras, vai lá tomar um cafezinho de primeira qualidade, vai lá, você vai tomar um chá também, pode, não tem problema nenhum, não é porque o programa é de café que não pode tomar chá. Vocês vão ver, duvido que uma mulher entre na LL e saia sem alguma coisa. Duvido, Deodoro, não é assim que fala? Duvido. Marque bem o endereço, LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos. Aonde, Jimmy? Em que cidade? Fica na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, para rimar com Santo André, o tema é café e nós estamos recebendo a Michele Marques, proprietária da Lesami Café e Comidinhas, que fica em São Caetano, é isso? E a Juliana Bastos, jornalista especializada em café e autora desse livro Dicionário Gastronômico Café com suas receitas. Quais seriam? Agora eu abri bem. São comidinhas para acompanhar? Isso, por um belo também filé feitas mignon com recheado. Café. Também feitas com café. Ah, com café. Então é filé mignon recheado com café. Deixa eu mostrar essa daqui. Deixa eu ver se dá para mostrar.
é rapidinho. Olha só que legal. Todas as receitas entra o uso do café. Sim, todas com café. E como é que você compilou todas essas receitas, Juliana? As receitas eu tive uma assessoria gastronômica que fez um estudo e aí a gente fez um apanhado de receitas. Algumas a gente desenvolveu em conjunto e outras eles fizeram um apanhado de receitas que são históricas, né? Molhos de café, enfim. E aí a gente deu uma selecionada e produziu. O que a gente encontra, Michele, lá no Les Amis Café e comidinhas também. Isso. Mas não são comidinhas com café, são? Algumas sobremesas levam café, mas principalmente pela região que a gente está localizado, que é bem no centro da cidade, a gente teve que também pensar um pouco nessa parte de comidinhas mesmo para o cliente, até para agregar um pouco, né, ao café. Então a gente optou por comidas mais rápidas, um pouco mais assim, com ingredientes mais selecionados, mais naturais. Então a gente tem umas comidinhas legais também que o cafezinho combina também. Esse aqui é o café que não é bom, é esse? Exato. Ah, tá vendo? Eu já estou conhecendo. Então, Felipe, vamos mostrar. Esse aqui é o café bom. Isso. Olha só a diferença, gente. Quer ver? Ó, esse é o café bom. Tá, agora eu vou pôr aqui para não sair de quadro. Isso aqui parece uma palha, uma casca. De que categoria é esse café aqui? Menos 3? Esse é café que a gente chama de bica corrida. É um bica café, corrida? É que é o resto. O café, quando ele está no armazém, ele sai em canos, que é como se fosse uma bica. Tá. Quando ele vai fazendo por qualidade, a bica vai sendo fechada. Quando você fala bica corrida, é que é o resto. Então, é uma parte do armazém que fica só a pior qualidade de café. Então, a gente chama esse café de bica corrida. E esse café, infelizmente, ele é muito consumido no Brasil. Ele aí está verde ainda, né? Então, ele é torrado. E, em geral, ele é torrado muito forte. Torrado e moído, né? E moído. Então, as pessoas não percebem a qualidade porque ele já está torrado e já está moído. Então, você não vê que é feito de restos. E ele é muito torrado para esconder esse amargor, esses sabores ruins que vem de um café que é praticamente podre, misturado com folha, com galho. Então, que não é doce, que não é saboroso, que não é cheiroso. Então, a gente pega e coloca um monte de açúcar, né? Para não sentir aquele amargor. Isso que a gente fala assim, quando você sente um café está muito amargo, ou ele é um café de má qualidade, ou ele é um café que ele está preparado de uma forma inadequada. É verdade que para sentir bem o sabor do café é melhor não colocar adoçante. Adoçante não, açúcar. A gente fala assim, a gente acredita que o sabor é uma questão muito pessoal, né? Às vezes tem um vinho que é incrível, eu posso amar o vinho e você pode não gostar. Por quê? Porque o paladar é muito pessoal, tá certo, né? Tá certo. Então, a gente não a gente não gosta de ditar regras. Não tome café com açúcar, não. O que a gente sugere é que a pessoa prove o primeiro gole sem açúcar para entender aquele café e para entender se eu vou colocar açúcar, quanto que eu tenho que colocar. Às vezes não precisa colocar 2, 3 colheres, né? Às vezes só um pouquinho já é suficiente para a sua necessidade de doçura, né? Então a gente sugere isso, o primeiro gole sem, para a pessoa entender aquele café. Às vezes ela vai ter um café que é tão doce, que está tão bem feito, que não vai precisar de açúcar nenhum. Então, isso que a gente fala geralmente para as pessoas. Michele, pela prática, o que termina primeiro? O potinho de açúcar ou de adoçante? E se você tem opção de mascavo, demerara? Tem, nós temos bom nesse negócio de açúcar, hein? É isso mesmo. Opa! A gente tem muitas opções lá para o cliente, mas a gente faz exatamente o que a Juliana recomendou, inclusive para a gente também. A gente sugere para o cliente, para ele provar, para ele experimentar aquele café que foi moído na hora, foi coado ou passado num método na hora. Então, a gente fala, prova sem açúcar, sem adoçante, para você sentir. E o que a gente sente é isso, o cliente pergunta por quê, né? A gente fala, para sentir, a gente explica, o cliente tem muito interesse, mas sai muito adoçante. Eu queria que o Felipe desse uma fechada ali nessa mesa lateral, ou nessa aqui, você escolhe qual que você quer primeiro, Felipe, e elas vão se basear no monitor, a Michele e a Juliana. Vocês estão assistindo ali no monitor e vão narrando para os nossos amigos de casa o que significa. Isso aqui é um moedorzinho, é isso? Isso, esse é um moedor aqui, manual.
A gente sempre aconselha as pessoas a moerem o café na hora. Depois que você moe o café, ele perde muitas das suas características. Então, às vezes, a pessoa não tem como comprar um moedor elétrico. A gente fala assim, não, compra um manual pequenininho, você moe só a quantidade que você vai preparar naquela hora. E aí pronto, já está incrível. E eu soltei aqui. É só encaixar, não tem problema, pode deixar fora. Depois você encaixa. Ah, tá. Encaixou. Tá certo. E aqui são tipos de café, né? São tipos de café. Eu trouxe um café colombiano para a gente mostrar também que o café é um produto que é produzido em vários países, principalmente na região tropical, né? Que é uma característica da planta se desenvolver nessa temperatura. Eu vou tirar minha mão de leve sem ninguém perceber. Pronto. Ali do lado tem um café que chama Terroir, que é um café incrível, que é produzido na Bahia, né, na região da Chapada Diamantina. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, né, falam que o café bom é só o de Minas ou até o de São Paulo. Não, a gente tem uma produção muito interessante na Bahia e esse café especialmente é muito bom. Muito legal. Agora dessa outra mesinha... Aqui, o Felipe também vai para ela. Tira o coadorzinho da frente, Michele, por favor. O outro, o grandão. Isso, se você quiser colocar na minha mesa, fica à vontade. Tá. Vamos mostrar para as pessoas de casa o que significa esse outro material. O que a gente usa também lá no café é a prensa francesa, que também ele faz café pelo método da infusão, né? Ele fica em infusão por 4 minutos, com o pó que a gente moe na hora, a água... A água já põe quente ou ela esquenta aí? Água quente. Água quente. Isso, a gente coloca água quente e através aqui da prensa, o que acontece? A hora que a gente prensa o café, a água sobe e fica um café muito diferente, muito gostoso, justamente pela infusão, certo? Certo. Nós temos também lá no café a Clever, que... Esse é a mais convencional que tem, né? Mesmo assim ela sai bem diferente. Justamente pelas ranhuras, pelo desenho desse filtro, ele sai diferente. Juliana, pode falar. Eu vi que a Juliana tomou um arzinho lá. Não, só para falar sobre a prensa, uma questão muito importante do café é a moagem. Então, na prensa, a gente tem uma moagem que é específica para a prensa, porque o filtro dela é um filtro... Aqui a gente não trabalha com filtro de papel, é esse filtrinho de metal. Esse filtro tem tramas que são maiores do que a do filtro de papel. Então, a moagem para esse preparo é mais grossa. A moagem para o método canadiano, que é esse método que a Michele estava falando, é uma moagem diferente, que é diferente da do coado tradicional. Tudo isso modificando o sabor do café. Exato. Então, a gente tem resultados muito diferentes. Claro que a gente pode ir trabalhando a moagem e ajustando, né? Então, às vezes, você trabalha com uma moagem um pouco mais grossa, na prensa francesa funciona, mas se você trabalhar com uma muito fina, o café não funciona porque o pó escapa. Né? Então, tem essa questão da moagem é essencial no preparo de café. Muito. Essas garrafinhas... É um café gelado que nós vendemos lá. É um café extraído. Gelado? Exatamente. É um café extraído a frio por 18 horas. Ele extrai a frio. Então, a gente tem exclusividade também aqui no ABC. Só nossa cafeteria. True Coffee, é isso que eu estou vendo aqui. Eu estou bem de zoio. Isso, E o lançamento agora é com um toque de vanilla. A gente também vende lá no café. E a gente, para fazer o expresso, a gente usa o grão do Otávio e a gente apostou... E atrás são variedades de... Exatamente, o que a gente apostou lá para usar um grão especial, justamente para ficar diferente ali da região. Varia também o preço do café, dependendo da origem do grão? Varia. O café tem os tipos de café. Tem o café, é o que a Juliana explicou, né? O café que é muito consumido, mas é um café ruim. E isso impacta realmente no preço final. Então, a gente apostou no café especial. A gente foi direto no que a gente acredita ser o melhor. Então, a gente só usa os cafés especiais para fazer tanto o método. Qual seria, Juliana, o crème de la crème de café? O mais caro, pelo menos, no preço? Se a gente for pensar em termos de mercado internacional, tem um café que é muito valorizado, que é o café que a gente chama de Kopi Luwak, que é o café do cocozinho, que é o café que é um animal, ele se alimenta da frutinha de café
E aí, que é o quê? O cocô do é crocodilo? o cocô. Eu conheci o cocô do cavalo do bandido, agora esse daí... O animal se chama civeta, é como se fosse um canguruzinho, assim, um marsupial. E aí, como ele é muito exótico, esse café, ele fermenta dentro do sistema digestivo do animal e ele depois é higienizado, torrado, enfim, e é vendido a preços exorbitantes como uma iguaria. Infelizmente, assim, a gente fica valorizando muito essas questões muito exóticas e a gente tem cafés que são especialíssimos que mereceriam esses valores. Puxa vida, é bom saber, né? É interessante. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença da Michele Max, proprietária da Les Amis Café e Comidinhas, tem no Facebook Les Amis Café e Comidinhas e tem um telefone aí na tela de contato. Obrigado, Michele, eu por que ter agradeço, vindo, obrigada, viu? Qualquer hora dessa nós vamos tomar um café. Por favor, estão Juliana convidados. Bastos, jornalista especializada em café e autora do livro Dicionário Gastronômico Café com suas receitas. Juliana, obrigado também por ter vindo. Prazer muito grande em recebê-la. Prazer é meu, obrigada pelo próxima. convite. Também qualquer hora dessa nós vamos tomar um café. Aqui é tomar café com todo mundo. Com certeza. Não perca, meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo una buona sera a tutti, dormire con Dio. Parliamo domani, bella. Reposare in pace. Tchau, fui. A amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor.